Bem-vindos à Zona do Pesadelo. Antes de mergulharmos no terror, quero agradecer a todos os inscritos por estarem aqui explorando o desconhecido comigo. Se você gosta de arrepiar com nossas histórias, deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. O apoio de vocês mantém o terror vivo. E agora, prepare-se. A história de hoje vai te levar ao coração do medo. Meu nome é Eduardo, e alguns anos atrás passei por uma situação que marcou minha vida para sempre. Era uma noite comum, e eu estava sozinho em casa. Tinha acabado de voltar do trabalho, cansado, e só queria tomar um banho e relaxar. Moro num bairro tranquilo, desses onde as pessoas raramente trancam as portas, e sempre fui muito confiante quanto à segurança da casa. O bairro não tinha histórico de crimes, então me senti à vontade para relaxar sem maiores preocupações. Depois de um jantar simples, fui para o quarto pronto para dormir. O relógio marcava 23 horas e o silêncio do bairro era quase absoluto. Até então, uma noite como qualquer outra. Coloquei o celular no silencioso, apaguei as luzes e deitei na cama, esperando o sono chegar. Foi por volta da meia-noite que ouvi o primeiro ruído. Parecia um estalo, como se alguém tivesse pisado num pedaço de madeira no andar de baixo. Pensei que talvez fosse a casa se acomodando, coisa normal em construções antigas. Mas alguns minutos depois, o som se repetiu, dessa vez mais alto. Um barulho de algo sendo empurrado, arrastado. Senti uma tensão percorrer meu corpo. Ainda deitado, fiquei em alerta, escutando. Será que deixei alguma janela aberta? Ou seria só minha cabeça pregando uma peça? Antes que pudesse pensar em algo concreto, ouvi o som mais claro. O barulho de uma porta sendo destrancada. Dessa vez, meu coração disparou. Era impossível que fosse só a casa rangendo. Algo ou alguém estava dentro. Levantei-me devagar, tentando não fazer nenhum ruído. Meu celular estava na mesa de cabeceira e o peguei na mesma hora. Já eram quase meia-noite. O medo me paralisava, mas eu sabia que precisava fazer algo. Ouvia agora passos firmes no andar de baixo, perto da sala, como se alguém estivesse vasculhando as coisas. Respirei fundo e tentei ligar para a polícia, mas algo me interrompeu. Ouvi um som metálico, como se uma faca tivesse sido tirada da gaveta na cozinha. Meu corpo gelou. Desliguei o celular na mesma hora, temendo que qualquer barulho pudesse denunciar minha presença. Fiquei ali, parado, respirando o mais silenciosamente possível, com os ouvidos atentos a cada som. Ouvi passos subindo as escadas devagar e um terror incontrolável tomou conta de mim. A pessoa estava vindo na minha direção. Pensei em me esconder, mas o tempo estava acabando. Não havia muito o que fazer. Saí do quarto e entrei silenciosamente no banheiro, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia tão rápido que eu tinha medo que ele fizesse barulho o suficiente para me entregar. A respiração era curta, difícil de controlar. Tudo o que conseguia fazer era esperar. Os passos se aproximaram do meu quarto. Ouvi o ranger da porta se abrindo e o leve som de algo sendo colocado no chão, talvez uma bolsa. Quem quer que fosse, estava lá dentro, a poucos metros de mim. Tentei me manter o mais calmo possível, mas cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio tomou conta de novo, até que de repente ouvi a maçaneta do banheiro se mexer. A pessoa estava tentando abrir a porta. O som foi acompanhado por um leve bater na madeira, como se quem estivesse do outro lado quisesse verificar se eu estava ali. O medo subiu à garganta. Eu não tinha saída. Por um momento pensei que tudo estava perdido. Mas, como num milagre, o som da maçaneta parou. Ouvi os passos se afastarem e descendo as escadas. Corri para a janela do banheiro e, com muito cuidado, a abri. Era pequena e não dava para o quintal, mas sim para uma área lateral da casa, onde ficava o telhado da garagem. Fugi por ali, me esgueirando pelo telhado e descendo até a rua. Corri o mais rápido que pude para a casa de um vizinho, sem olhar para trás. Quando cheguei lá, bati na porta até eles acordarem e chamei a polícia.
Levaram menos de 10 minutos para chegar, mas parecia uma eternidade. Quando finalmente entraram na minha casa, encontraram a sala revirada e a porta dos fundos, aquela que eu tinha certeza de que estava trancada, arrombada. Mas o invasor já tinha ido embora. Até hoje não sei quem era ou o que ele queria. O que mais me aterroriza não é o fato de ele ter invadido a minha casa. É o que encontrei quando voltei para pegar minhas coisas, dias depois. Em cima da minha cama, dobrada cuidadosamente, estava uma camisa minha, que tinha sumido meses antes. Alguém já estava ali há muito mais tempo do que eu imaginava. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Adoro morar sozinho, longe da confusão da cidade. Minha casa fica afastada, no meio do nada, cercada por árvores e um silêncio que normalmente me acalma. Mas naquela noite, o silêncio parecia diferente. Algo estava errado. Chovia forte lá fora e o vento soprava com tanta intensidade que as árvores balançavam como sombras sinistras na escuridão. Eu estava no sofá, lendo um livro, quando ouvi o barulho. No começo, achei que fosse só a casa rangendo por causa da chuva ou talvez o vento, mas o som foi ficando mais nítido. Parecia que algo tinha caído no andar de cima. Tentei ignorar. Continuei lendo por alguns minutos, mas logo ouvi outro barulho, mais claro dessa vez, como se algo estivesse se arrastando no piso de madeira. Fechei o livro e me sentei ereto, tentando ouvir melhor. Meu coração começou a bater mais rápido. Estava tarde e eu morava sozinho. Não deveria haver ninguém lá em cima. Levantei devagar, desliguei a luminária e fiquei parado na sala ouvindo. Os barulhos cessaram por um momento. O único som que restava era o da chuva batendo nas janelas. Mas então ouvi os passos de novo, pesados, arrastados, ecoando pelo corredor no andar de cima. Minha mente começou a trabalhar rápido, tentando encontrar explicações racionais. Talvez um animal tenha entrado pela janela. Talvez o vento tenha derrubado algo. Mas não. Os passos eram muito claros e a casa estava fechada. Aquilo parecia ser de alguém ou de alguma coisa. Meu instinto me dizia para subir e verificar, mas o medo começou a crescer dentro de mim. Peguei uma faca na cozinha, mais para me sentir seguro do que por acreditar que realmente iria precisar dela. Segurei o cabo com força enquanto subia os primeiros degraus da escada. A cada passo, o rangido do piso parecia mais alto do que o normal, como se estivesse avisando que algo estava à espreita. No topo da escada, o corredor estava completamente escuro, exceto pela pequena luz do meu celular. Tudo parecia normal, mas o ar estava pesado, denso. Caminhei lentamente até o final do corredor, passando pelas portas dos quartos. O barulho tinha parado, mas eu podia sentir que algo estava ali, me observando. Quando estava prestes a voltar para o andar de baixo, ouvi de novo. Dessa vez, o som era de algo arranhando o chão, como unhas raspando na madeira. O som vinha de um dos quartos. Meu coração disparou e senti um arrepio subir pela espinha. Respirei fundo, tentando manter o controle. Precisava verificar. Precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Abri a porta lentamente. O quarto estava escuro e o ar gelado. A luz fraca do celular iluminava apenas parte do chão, mas logo vi o armário no canto do quarto. O som de arranhar parecia vir de lá. Minha respiração estava pesada e meus dedos estavam suados ao redor do cabo da faca. Caminhei em direção ao armário, cada passo ecoando no quarto vazio. Quando finalmente cheguei à frente dele, o arranhar parou. Fiquei parado, encarando a porta de madeira envelhecida, sem saber se deveria abrir ou não. Vai lá, pensei. Seja o que for, você precisa saber. Com a mão trêmula, segurei a maçaneta e, devagar, a girei. A porta do armário se abriu com um rangido alto, revelando apenas escuridão dentro. Iluminei o interior com o celular, esperando encontrar algum animal preso ou talvez nada,
Mas o que vi fez meu estômago revirar. Dentro do armário havia marcas de unhas arranhando a madeira, profundas, irregulares, como se alguém ou algo tivesse tentado sair dali com desespero. O cheiro de umidade e mofo era intenso, e então, no fundo, quase imperceptível, ouvi algo se mexer, algo pequeno. A essa altura, eu sabia que não estava sozinho. Fechei o armário rapidamente, o pavor tomando conta de mim. Não tinha ideia do que fazer, mas cada célula do meu corpo gritava para sair dali. Corri para fora do quarto, descendo as escadas o mais rápido que pude. Quando cheguei à porta da sala, ouvi os passos de novo, mais altos, agora descendo a escada atrás de mim. Não olhei para trás. Tranquei a porta, joguei o corpo contra ela e fiquei ali, ofegante. Quando eu tranquei a porta e me joguei contra ela, esperando ouvir mais daqueles passos atrás de mim, o silêncio caiu como um manto pesado. Meu coração ainda martelava no peito, mas, por um momento, tudo parecia calmo. Será que tinha acabado? Será que o que quer que fosse havia sumido? Fiquei ali, encostado na porta, ouvindo apenas minha própria respiração e o som distante da chuva. Tentei me convencer de que tudo tinha sido fruto da minha imaginação, que talvez o vento e a velha estrutura da casa tivessem me pregado uma peça. Mas antes que pudesse acreditar nisso, ouvi um novo som, vindo do outro lado da porta, atrás de mim. Toques leves, como se algo estivesse batendo. Dei um pulo para longe da porta, encarando-a com os olhos arregalados. O barulho parou e tudo voltou a ficar quieto. Eu precisava sair dali. Peguei meu celular e, sem pensar duas vezes, corri para a porta dos fundos. Destranquei-a com mãos trêmulas e, assim que a abri, senti o ar frio e úmido da chuva bater no meu rosto. Respirei fundo e corri para fora, sem olhar para trás. Corri até o meu carro, quase escorregando no asfalto molhado. Entrei, tranquei as portas e liguei o motor. Enquanto saía da garagem, olhei uma última vez para a casa. Lá, na janela do andar de cima, eu vi uma figura parada, imóvel, me observando. Não era possível distinguir quem ou o que era, mas seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim. Eu não esperei para ver mais nada. Pisei fundo no acelerador e me afastei o mais rápido que pude. Naquela noite, deixei a casa para trás e nunca mais voltei. No dia seguinte, liguei para uma imobiliária e coloquei a casa à venda. Não me importava quanto perderia no negócio. Tudo o que eu queria era nunca mais voltar para aquele lugar. Até recentemente, eu achava que minha casa era o lugar mais seguro do mundo. Era um final de semana como qualquer outro. Minha esposa, nossos 2 filhos e eu havíamos planejado uma noite tranquila em casa. Tínhamos feito pipoca, estávamos assistindo a um filme na sala e tudo parecia perfeito. Nossa casa ficava em um bairro tranquilo, afastada do barulho da cidade, cercada por um pequeno jardim e com uma cerca alta. Sentíamos que estávamos seguros, longe de qualquer problema. Por volta das 22 horas, o filme acabou e começamos a nos preparar para dormir. As crianças subiram para o quarto e minha esposa foi fechar as janelas e trancar as portas. Eu fiquei na sala, desligando a TV e apagando as luzes. Tudo estava normal, até que ouvi um barulho estranho vindo de fora. Inicialmente achei que fosse o vento, já que as árvores no quintal às vezes batiam contra as janelas. Mas o som era diferente. Não era um galho batendo, era algo mais suave, quase como passos no gramado. Fiquei parado por um momento, tentando ouvir com mais atenção, mas o barulho cessou. Decidi não dar muita importância e continuei com minha rotina. Enquanto subia as escadas para o quarto, ouvi minha esposa me chamando da cozinha. Quando cheguei lá, ela estava olhando pela janela que dava para o quintal dos fundos. "Você ouviu isso?" Ela perguntou, claramente inquieta. Respondi que sim, mas que provavelmente era só algum animal ou o vento.
No entanto, ela me olhou de um jeito que me fez reconsiderar. Ela insistiu que parecia ter visto algo se mexendo perto da cerca, mas quando foi olhar de novo, não havia mais nada. A luz do quintal estava apagada e eu não queria preocupar as crianças, então tentei acalmá-la, dizendo que podia ser só um gato ou algum animal pequeno. Mesmo assim, decidi ir dar uma olhada para garantir. Peguei uma lanterna e saí para o quintal. Caminhei pelo jardim devagar, iluminando cada canto com a lanterna. Não havia sinal de nada incomum, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. O ar estava gelado e o silêncio ao redor era profundo demais, inquietante. Foi quando cheguei perto da cerca que notei algo estranho. Havia marcas no chão, como pegadas, mas não eram de nenhum animal. Eram pegadas humanas, nítidas, afundadas no solo macio. Me agachei para olhar mais de perto e meu coração acelerou. As pegadas estavam voltadas em direção à casa, como se alguém tivesse circulado o quintal, chegando bem perto das janelas. Voltei correndo para dentro, tentando não parecer alarmado. Tranquei todas as portas e janelas e verifiquei se as crianças já estavam dormindo. Minha esposa estava na sala esperando que eu dissesse que tudo estava bem, mas eu sabia que não estava. Sentamos juntos no sofá, em silêncio, sem saber o que fazer. Pensei em ligar para a polícia, mas como não havia visto ninguém, imaginei que não fariam muita coisa. Decidimos esperar um pouco e ver se o barulho voltava. Alguns minutos se passaram em silêncio, até que ouvimos um som distinto vindo da parte da frente da casa. Era o portão. Algo ou alguém estava mexendo nele, como se tentasse abri-lo. Meu corpo ficou tenso. Corri para a janela da sala e, com a luz apagada, olhei através da cortina. No escuro, vi uma sombra se movendo lentamente em direção à porta da frente. Alguém estava ali, do lado de fora da nossa casa. Minha esposa, com os olhos arregalados, me seguiu até a janela. Não falamos nada, apenas observamos. A figura parou na frente da porta como se estivesse ouvindo e então começou a mexer na maçaneta tentando abri-la. Eu sabia que estava trancada, mas o som da maçaneta girando me deixou apavorado. Sinalizei para minha esposa pegar as crianças e ir para o quarto. Ela foi sem hesitar, enquanto eu ficava na sala tentando decidir o que fazer. Foi então que o barulho parou. A sombra se afastou da porta e desapareceu na escuridão. Esperei por mais alguns minutos, sem coragem de me mover, até que ouvi algo ainda mais perturbador. O som de vidro quebrando vindo da cozinha. Corri para lá, mas quando cheguei, já era tarde. A janela dos fundos estava quebrada e a cortina balançava com o vento frio da noite. O invasor estava dentro da casa. Sem pensar duas vezes, peguei o telefone e liguei para a polícia. Enquanto explicava a situação, ouvia passos no andar de baixo. Minha mente estava a mil, imaginando todas as formas de proteger minha família. Sabia que não tinha muito tempo até que ele subisse. Corri para o andar de cima e tranquei a porta do quarto. Minha esposa estava com as crianças, todas em silêncio, com medo estampado no rosto. Peguei o objeto mais pesado que encontrei, uma cadeira, e fiquei parado, esperando qualquer sinal de movimento do lado de fora da porta. Os minutos seguintes foram um inferno. Ouvimos passos vagando pelo andar de baixo, portas sendo abertas e móveis sendo arrastados. Ele estava procurando por algo, ou por alguém. As sirenes da polícia finalmente cortaram o silêncio. Ouvi o invasor correr e sair pela porta dos fundos, provavelmente pulando a cerca e fugindo para o mato. Destranquei a porta do quarto e desci correndo para encontrá-los. A polícia fez uma varredura pelo quintal, mas não encontraram ninguém. Apenas as marcas das pegadas e a janela quebrada eram a prova de que alguém esteve ali. Depois dessa noite, reforçamos todas as janelas, instalamos câmeras e um sistema de alarme. A casa, que antes era um refúgio de paz, nunca mais teve a mesma sensação de segurança. O invasor nunca foi encontrado e até hoje não sabemos o que ele realmente queria. Mas uma coisa ficou clara para nós.
ele esteve observando. Sabia exatamente como se aproximar e tentar entrar, como se estivesse esperando a noite certa para fazer isso. E essa noite foi a nossa. Era uma sexta-feira à noite quando meu amigo Lucas me ligou, pedindo para eu ir até a casa dele. Ele morava sozinho em um bairro um pouco afastado, numa casa grande que herdou dos pais. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores e pouca movimentação. Não entendi bem o motivo do convite. Ele parecia um pouco estranho ao telefone, mas aceitei. Ele não costumava chamar ninguém para ir lá de última hora. Cheguei por volta das 22 horas. Quando estacionei, notei que a casa estava com apenas uma ou duas luzes acesas e o portão da garagem estava aberto. Achei estranho, pois Lucas era sempre cuidadoso com a segurança. Toquei a campainha e ele veio abrir a porta com um semblante tenso, como se algo o estivesse incomodando. "Tá tudo bem?" Zrenia perguntei, assim que entrei. A casa estava um pouco bagunçada, com algumas cadeiras fora do lugar, e percebi que as cortinas estavam fechadas, o que também era incomum para ele. "Mais ou menos", ele respondeu meio evasivo. "Acho que tem alguém me observando." Aquele comentário me pegou de surpresa. Perguntei o que estava acontecendo e ele me contou que nos últimos dias havia percebido movimentos estranhos ao redor da casa. Algumas noites ele ouvia sons vindos do quintal, passos, o barulho de algo arranhando as janelas e até um leve som de batidas na porta dos fundos. Ele pensou que podia ser algum animal, mas então, certa noite, quando ele olhou pela janela, viu alguém de pé na escuridão próximo à cerca. Mas assim que ele acendeu a luz externa, a figura desapareceu. Eu tentei tranquilizá-lo, dizendo que talvez fosse só paranoia ou algum vizinho estranho. Mas o que ele disse a seguir me deixou mais inquieto. "Ontem à noite, quando eu estava indo dormir, ouvi alguém tentando abrir a porta da cozinha. Eu chequei e estava trancada, mas dava para ouvir claramente o som da maçaneta girando, como se alguém estivesse do lado de fora tentando entrar." Aquilo me deixou em alerta. Era um bairro tranquilo, mas a descrição dele parecia coisa de filme de terror. Ele trancava tudo antes de dormir, mas agora parecia realmente perturbado. "Vamos dar uma olhada em volta", sugeri, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Pegamos uma lanterna e saímos para verificar o quintal. Era uma noite silenciosa. Só o vento soprava entre as árvores, criando sombras inquietantes. Caminhamos até o fundo da casa, iluminando as áreas escuras. Nada parecia fora do lugar, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação de que estávamos sendo observados. Estávamos voltando para dentro quando ouvimos um barulho. Algo metálico, vindo da lateral da casa. Olhei para Lucas, que estava pálido, mas ele assentiu, e fomos juntos até o local. Quando chegamos lá, vimos algo que fez meu coração disparar. A janela da cozinha estava aberta. A janela que ele tinha certeza de que trancou mais cedo. O mais estranho é que a tranca estava intacta, não parecia arrombada. Era como se alguém soubesse exatamente como abrir sem forçar. Entramos correndo na casa, fechando e trancando todas as portas e janelas. Lucas estava completamente apavorado. E a sensação de que algo ou alguém estava nos cercando só aumentava. Sentamos na sala, cada um segurando um objeto improvisado para a defesa. Ele com uma chave de roda e eu com uma faca da cozinha. Foi então que ouvimos um som que gelou o sangue nas nossas veias. Passos dentro da casa. Pisadas leves, mas que ecoavam pelo corredor. Elas vinham do andar de cima. Nos entreolhamos, completamente em choque, porque até aquele momento tínhamos certeza de que estávamos sozinhos. Ninguém tinha subido enquanto estávamos fora. "Tem alguém lá em cima", sussurrei, mais para mim mesmo do que para ele. Lucas balançou a cabeça, os olhos arregalados de puro terror. Respirando fundo, decidimos subir.
As escadas rangiam a cada passo que dávamos, como se estivessem alertando quem quer que estivesse lá. Quando chegamos ao corredor do segundo andar, tudo parecia calmo. Os quartos estavam com as portas entreabertas, as luzes apagadas. Decidimos olhar o quarto principal primeiro. Lucas empurrou a porta lentamente e nada parecia fora do lugar. Mas foi quando chegamos à janela do quarto que tudo fez sentido de uma forma aterrorizante. A janela estava destrancada e lá, bem na borda, havia marcas de pegadas. Pegadas molhadas, como se alguém tivesse entrado e saído por ali recentemente. Ele estava aqui dentro, sussurrei quase sem voz. Antes que pudéssemos reagir, ouvimos a porta da frente bater violentamente lá embaixo. Corremos até a varanda do quarto e olhamos para o jardim da frente. Vimos uma figura correndo pela rua, sumindo na escuridão. Chamamos a polícia imediatamente. Quando eles chegaram, revistaram a casa, mas não encontraram sinais de arrombamento. Apenas as pegadas na janela, que confirmavam que alguém de fato havia entrado. A polícia nos disse que provavelmente era algum ladrão oportunista, mas eu e Lucas sabíamos que não era isso. Era algo mais. Alguém estava observando, esperando o momento certo. Depois daquela noite, Lucas instalou câmeras e reforçou todas as trancas da casa. Mas ele nunca mais dormiu tranquilo. E eu, mesmo voltando para a segurança da minha casa, também nunca consegui me livrar daquela sensação horrível de ser observado. Era uma noite abafada, sem vento, daquelas em que o silêncio parece sufocar. Minha esposa estava fora, visitando a família, e eu tinha a casa só para mim. Decidi aproveitar para relaxar no sofá, assistir um filme e talvez dormir cedo. A noite parecia tranquila e o bairro estava mais calmo do que o normal. Por volta das 22 horas, comecei a ouvir um barulho estranho, vindo do lado de fora. No começo, pensei que fossem os galhos das árvores raspando contra a janela, mas o som era diferente, mais metálico, como se algo estivesse arranhando ou forçando a porta da frente. Pausei o filme, prestando atenção. Lá estava de novo, um leve rangido, seguido de um som metálico mais forte. Levantei-me devagar, com o estômago revirando de ansiedade. Algo parecia errado. Peguei meu celular e andei até o corredor, me aproximando da porta de entrada. Minha mão tremia levemente enquanto olhava pelo olho mágico, mas não vi nada. O corredor da frente da casa estava vazio. Voltei para a sala, tentando me convencer de que não era nada, quando ouvi outro som, desta vez vindo da janela da cozinha, na parte de trás da casa. Meu coração disparou. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho, e liguei a luz do celular para iluminar o caminho. Ao chegar na cozinha, percebi que a janela estava aberta, um detalhe que me fez gelar. Eu tinha certeza de que a havia fechado mais cedo. Agora, o pânico começava a tomar conta de mim. Se alguém estava dentro da casa, não havia saída fácil. Corri até a janela e a fechei de uma vez, trancando-a. Mas então, ouvi passos, claros, lentos, ecoando pelo corredor de madeira que levava aos quartos. Minha mente correu. Não podia ligar as luzes. Isso só me entregaria. Desliguei a lanterna do celular e me escondi atrás da bancada da cozinha, tentando controlar a respiração. Quem quer que fosse, estava dentro da casa agora. Ouvi os passos se aproximando devagar, como se a pessoa estivesse explorando, tateando o caminho no escuro. Os passos pararam por um momento. O silêncio encheu o ar e o único som que eu conseguia ouvir era meu coração batendo violentamente no peito. Mas logo os passos recomeçaram, dessa vez em direção ao corredor onde eu estava escondido. O intruso estava cada vez mais perto. Minhas mãos suavam e eu segurava o celular com força, pronto para correr, mas sabia que não havia saída fácil. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ouvi a maçaneta da porta da frente girar. O intruso estava indo embora? Fiquei parado, tentando entender.
Os passos se afastaram em direção à entrada da casa. Tudo ficou em silêncio novamente, e por um instante achei que estava seguro. Mas logo o som voltou, desta vez mais alto. A porta da frente sendo aberta com um estrondo. Em seguida, o que me deixou aterrorizado. 2 vozes baixas, sussurrando algo indecifrável. Havia mais de uma pessoa. O que parecia um pesadelo estava se tornando realidade. Eles estavam do lado de fora discutindo algo. Não conseguia distinguir o que falavam, mas suas vozes indicavam urgência. Fiquei imóvel, forçando meus ouvidos, esperando o próximo movimento. Então, subitamente, o som parou. Por longos minutos, não houve mais barulhos, nenhum som de passos. Um silêncio inquietante tomou conta da casa. Eu não sabia se eles haviam ido embora ou estavam tramando algo. Decidi agir. Com o celular em mãos, pronto para ligar para a polícia, me arrastei até a janela da sala para olhar para fora. Para minha surpresa, lá estavam eles, parados em frente à minha casa, perto da calçada. 2 homens de costas para mim, parecendo conversar rapidamente. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, os 2 começaram a correr, como se estivessem sendo perseguidos por algo invisível. Corri para a porta e a travei, respirando fundo. O que quer que tenha acontecido, parecia que tinham desistido. Liguei para a polícia e, enquanto esperava, continuei observando pela janela. Não conseguia entender por que eles fugiram tão rápido, como se tivessem sido assustados por algo. Quando os policiais chegaram, revistaram a área e confirmaram que ninguém estava mais por perto. Estranhamente, ao verificarem as câmeras de segurança da vizinhança, encontraram algo perturbador. Pouco antes de os homens fugirem, uma figura apareceu nas imagens. Uma sombra, alta e esguia, parada no meio da rua, imóvel, observando-os. Não havia como identificar quem ou o que era. A polícia não conseguiu explicar. O que quer que tenha assustado os invasores nunca foi encontrado. E até hoje, eu me pergunto, quem realmente estava tentando invadir minha casa? Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração, sabe? Desde moleque, ouvi histórias de caminhoneiros sobre visagens na estrada. Uns falavam de fantasmas, outros de criaturas estranhas. Mas eu sempre achei que era papo furado, coisa de gente que anda sozinha na estrada há muito tempo e acaba inventando coisa para passar o tempo. Eu era cético até aquela noite. Tinha acabado de concluir uma entrega no interior do Paraná. Era um daqueles serviços demorados, então já estava exausto quando peguei a BR-116 para voltar. A estrada era longa e deserta, e o relógio do painel marcava quase 2 horas da manhã. O céu estava completamente escuro, sem lua, e o único som era o ronco constante do motor e o barulho dos pneus no asfalto. Sempre achei a BR-116 uma estrada solitária à noite, mas naquela ocasião, o silêncio parecia mais denso, como se alguma coisa estivesse errada. Eu tentava me concentrar, mas meu corpo estava pesado, o cansaço batendo forte. O rádio, que sempre me fazia companhia, começou a chiar como se estivesse perdendo o sinal. Tentei mudar de estação, mas todas estavam com o mesmo chiado agudo, irritante. Isso só piorou minha sensação de inquietação. Foi aí que o motor começou a falhar. A rotação caiu bruscamente e o caminhão perdeu força. Tive que encostar no acostamento. O motor morreu com um último soluço e o silêncio que veio depois foi mais aterrorizante do que eu poderia imaginar. O único som era o vento gelado assoviando pelas frestas das janelas. Desci para ver o que tinha acontecido. Peguei a lanterna e fui até a frente do caminhão. Nada parecia errado. Motor quente, mas sem sinal de sobrecarga ou vazamento. Era como se o próprio caminhão tivesse se recusado a continuar. Comecei a sentir um arrepio estranho que subia pela minha espinha, mas tentei afastar o pensamento. Quando voltei para a cabine, foi que senti um cheiro nauseante. Era como carne apodrecida, um odor pesado e enjoativo que tomou conta do ar de repente. Meus olhos lacrimejaram e eu quase vomitei. A primeira coisa que fiz foi olhar em volta, esperando encontrar algum animal morto ou coisa assim. Mas não havia nada, só aquele fedor inexplicável.
Então olhei para o banco do passageiro. O estofado estava molhado. Molhado como se alguém tivesse derramado água ou suor. A sensação de que eu não estava sozinho me atingiu como uma martelada. Olhei ao redor com os nervos à flor da pele, mas não havia ninguém. A estrada estava completamente deserta. O farol iluminava alguns metros à frente, mas depois disso só havia escuridão. Um silêncio absoluto e o cheiro cada vez mais forte. Voltei para o banco do motorista e fechei a porta com força. Tentei ligar o motor de novo, mas ele só tossia e morria. Foi aí que vi pelo retrovisor. Havia uma sombra parada a uns 10 metros atrás do caminhão. Era grande, muito maior que uma pessoa normal e completamente imóvel. Por um momento, achei que era uma árvore ou alguma ilusão causada pela escuridão. Mas algo naquela silhueta me incomodava profundamente. Era como se ela estivesse me observando. Acelerei meu coração com o medo crescendo. O rádio continuava chiando e quando olhei de novo, a sombra tinha se aproximado. Agora ela estava a poucos metros e aí percebi algo que fez meu sangue gelar. A sombra não caminhava, ela deslizava, flutuava lentamente pelo asfalto, sem fazer som algum. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu tentava, desesperado, ligar o caminhão. Nada. O motor simplesmente não reagia. Olhei novamente pelo retrovisor e a sombra estava mais perto, quase ao lado do caminhão agora. Não conseguia distinguir um rosto ou detalhes, só uma forma encapuzada, enorme, como uma figura deformada de uma pessoa, mas completamente errada. Eu não queria, mas virei a cabeça para o lado direito, onde o banco do passageiro estava. E foi então que vi. Havia um rosto encostado na janela do passageiro. O vidro estava embaçado com o hálito daquela coisa. Seu rosto era de uma palidez cadavérica, deformado, como se tivesse sido queimado ou esmagado. Os olhos eram buracos negros, vazios, mas eu podia sentir que ele me enxergava. E a boca estava aberta, mas sem emitir som. 3 batidas fortes ecoaram na janela. Aquele rosto me encarava, sem emoção, apenas esperando. Meu corpo congelou. Tentei gritar, mas o som não saiu. A criatura bateu mais 3 vezes, com força. Então algo dentro de mim me forçou a agir. Com um último esforço, girei a chave e milagrosamente o motor voltou à vida. Sem pensar, pisei fundo no acelerador. O caminhão guinchou, saindo em disparada pela estrada. Eu não olhei para trás. Simplesmente acelerei o máximo que podia até o caminhão tremer. Mesmo depois de quilômetros rodando, o cheiro de podridão permanecia. E eu sabia, de alguma forma, que aquilo não tinha acabado. Quando cheguei ao posto de gasolina mais próximo, ainda tremendo, contei para o frentista o que havia acontecido. Ele me ouviu com atenção, como se já soubesse o final daquela história. Você viu o homem da estrada? Ele disse com um olhar sombrio. Já faz tempo que ele ronda essa região. Alguns dizem que é a alma de um caminhoneiro que morreu aqui há muitos anos, mas outros acham que é algo muito mais antigo, muito mais perigoso. De qualquer forma, você teve sorte. Nem todos voltam para contar. Desde aquela noite, evito dirigir de madrugada. Mas mesmo agora, de vez em quando o cheiro de carniça aparece do nada, sinto que ele ainda está por perto, observando, esperando. A vida na estrada é solitária. Você se acostuma a não ter com quem conversar, a ficar só com seus pensamentos e o barulho do motor. Mas a verdade é que a solidão nunca me incomodou. Prefiro estar sozinho do que ter surpresas desagradáveis na estrada. Infelizmente, naquela noite, não tive escolha. Era mais de meia-noite e eu estava em uma rota de volta para São Paulo, após uma entrega em Minas Gerais. A estrada era a BR-381, conhecida pelos perigos, mas eu já estava acostumado com ela. Já tinha rodado tantas vezes que conhecia cada curva, cada buraco. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O clima estava pesado, o ar abafado e havia uma tensão estranha. Eu não conseguia explicar, mas era como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Continuei dirigindo, tentando afastar essa sensação,
quando vi um homem na beira da estrada. Ele estava parado ali, com uma mochila surrada e o polegar estendido pedindo carona. Isso é bem comum para quem viaja pelas rodovias, especialmente de madrugada, mas algo nele me fez hesitar. Ele era jovem, talvez na casa dos 30, barba por fazer e roupas gastas, parecendo um andarilho. Olhei para ele por alguns segundos enquanto me aproximava e quase segui em frente, mas a estrada estava vazia e eu sabia que era perigoso deixar alguém ali naquela escuridão. Contra meu instinto, encostei o caminhão. Ele subiu sem dizer muita coisa, só agradeceu rápido e se acomodou no banco do passageiro. O silêncio reinou por alguns minutos. Apenas o barulho da estrada preenchia o espaço. Ele parecia inquieto, olhando pela janela como se estivesse à espera de algo. Tentei puxar assunto. Vai para onde? Perguntei só para quebrar o gelo. Ele demorou a responder como se estivesse distraído. Finalmente disse: São Paulo. Eu também. Posso te deixar perto da rodoviária, ofereci. Ele assentiu com a cabeça, sem dizer mais nada. O silêncio voltou a tomar conta da cabine. A estrada continuava deserta e só o farol iluminava o caminho à frente. O desconforto que senti ao pegá-lo começou a aumentar. Tinha algo estranho nele, mas eu não conseguia identificar o que. Depois de um tempo, ele começou a mexer na mochila, tirando e guardando coisas rapidamente, como se estivesse nervoso. Foi aí que percebi. Ele olhava para mim de soslaio, como se estivesse me avaliando. Meu coração acelerou, mas mantive a calma. Era tarde da noite e eu estava em um caminhão isolado com um completo estranho. Se algo acontecesse, ninguém me ouviria. Tentei acalmar minha mente, mas então ele começou a falar, quase sussurrando. Sabe o que é curioso? As pessoas confiam demais, principalmente caminhoneiros. Vocês pegam caronas, dão chance para o destino fazer o que quiser com vocês. Minha mão apertou o volante. O tom da voz dele não era amigável. Ele continuou, sem me olhar diretamente. Já pensou em quantos desaparecem por aí? As estradas são longas, escuras. Ninguém sabe o que pode acontecer. Um dia a pessoa está aqui. No outro, ninguém sabe onde foi parar. Meus pelos se arrepiaram. Não sabia se ele estava tentando me intimidar ou só era um louco qualquer. Mas naquele momento eu entendi que precisava ser cauteloso. Mantive os olhos na estrada e respondi com a voz mais firme que consegui. A estrada é perigosa para todo mundo. Ele sorriu de um jeito esquisito e voltou a olhar pela janela. O desconforto aumentou. Cada movimento dele parecia calculado. Fiquei alerta, tentando pensar no que fazer, o que ele estava planejando. Foi então que o vi deslizar a mão para dentro da mochila de novo. Meu coração disparou. Minha mente começou a girar, pensando no que ele poderia estar sacando de lá. Uma arma? Uma faca? Tentei respirar fundo, mantendo a calma. Não poderia agir sem ter certeza. Eu precisava tirá-lo do caminhão rápido e de maneira natural, sem levantar suspeitas. Parei na primeira parada de descanso que avistei. Era um daqueles postos de gasolina à beira da estrada, com uma lanchonete simples e mal iluminada, mas suficiente para o que eu tinha em mente. Encostei o caminhão devagar, tentando parecer tranquilo, e olhei para ele com um sorriso forçado. Preciso abastecer e comer alguma coisa. Você quer descer aqui ou vai continuar? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e aquilo pareceu uma eternidade. Seus olhos, escuros e frios, me encararam como se estivesse tentando ler minha mente. O ar dentro da cabine parecia sufocante, pesado. Eu mal conseguia respirar. Finalmente, ele se mexeu. A tensão no meu peito aumentou quando ele abriu a boca para falar, mas as palavras saíram lentas e arrastadas. Vou descer aqui, sim. Ele abriu a porta do caminhão com um movimento deliberado e calculado, jogou a mochila no ombro e saiu. Assim que seus pés tocaram o asfalto, meus olhos se fixaram nele pelo retrovisor. Ele ficou parado ali, na beira da estrada, como se estivesse esperando que eu fizesse algum movimento. O sorriso dele nunca desapareceu. Minha mente gritava para eu arrancar, mas eu sabia que qualquer ação brusca poderia desencadear uma reação imprevisível. Então, continuei fingindo calma.
Esperei até que ele desaparecesse na escuridão da estrada antes de relaxar o corpo. Foi só quando ele se afastou para longe do posto, caminhando em direção ao mato, que minha respiração finalmente desacelerou. Meu corpo ainda tremia e minhas mãos estavam suadas quando voltei a ligar o motor. Afastei o caminhão devagar, tentando não demonstrar o desespero que sentia por dentro, e quando tive certeza de que estava a uma distância segura, acelerei com tudo. As mãos ainda estavam trêmulas no volante, mas agora eu sabia que tinha escapado de algo ruim. Algo que poderia ter acabado muito mal. Naquela noite, continuei dirigindo por horas, sem parar, tentando afastar o que tinha acontecido da mente. Cheguei a São Paulo exausto, mas grato por ter saído inteiro. Nunca mais dei carona a ninguém depois disso. Na estrada, você nunca sabe em quem pode confiar. E às vezes, o maior perigo não é o que vem de fora, mas o que entra no seu caminhão. A estrada tem seus mistérios, mas nunca fui de acreditar muito em lendas ou superstições. Sou mais prático, direto ao ponto. O que importa é entregar a carga no prazo, sem muitos desvios. Foi assim que eu sempre trabalhei. Mas uma noite específica na BR-163 me fez questionar a segurança da estrada e o quão imprevisível o ser humano pode ser. Eu estava voltando de uma entrega no Mato Grosso para o Paraná. Já era tarde, quase 1 da manhã, e a estrada estava deserta. O rádio estava desligado, e a única companhia que eu tinha eram as luzes dos faróis, iluminando a longa faixa de asfalto à minha frente. O céu estava carregado de nuvens, e a escuridão parecia mais pesada do que o normal. Aquela parte da estrada era conhecida por ser perigosa. Assaltos e acidentes eram comuns, mas eu já tinha feito aquele percurso tantas vezes que já não me preocupava tanto. Tudo estava correndo bem até que o celular que estava preso no suporte do painel começou a tocar. O visor indicava número desconhecido. Hesitei por um segundo, mas acabei atendendo. Alô? Do outro lado, só silêncio. Nenhum ruído, nenhuma voz. Depois de alguns segundos, a ligação caiu. Olhei para o celular por um momento intrigado, mas logo deixei para lá. Devia ser algum engano, talvez um trote. Continuei dirigindo, tentando não pensar muito nisso. Mas cerca de 5 minutos depois, o celular tocou novamente. O mesmo número desconhecido. Desta vez, não atendi. Deixei tocar até parar. O que já era estranho começou a me deixar inquieto. Poucos quilômetros adiante, vi algo que me deixou mais alerta. Um carro estacionado no acostamento, com o capô aberto. Ao passar por ele, vi um homem acenando, pedindo ajuda. Minha primeira reação foi parar, mas algo me fez hesitar. Naquele trecho da estrada, àquela hora da noite, era perigoso. Podia ser uma emboscada, e todo caminhoneiro sabe disso. Decidi não parar e segui em frente. No retrovisor, vi o homem abaixar o braço e apenas me observar até que o carro sumisse no escuro. Meu coração já estava acelerado e o desconforto só aumentava. Minutos depois, o celular tocou de novo. Mesmo número desconhecido. Ignorei mais uma vez. Algo estava muito errado e eu sabia que precisava manter a cabeça fria. A estrada estava deserta e não havia mais postos ou paradas próximas. Se fosse uma armadilha, eu estava sozinho. Foi então que percebi algo ainda mais estranho. Os faróis de um carro começaram a surgir no retrovisor. A princípio, era apenas um ponto de luz distante. Mas o carro vinha rápido, muito rápido. A distância entre nós foi diminuindo em questão de segundos. Eu mantive a calma, sem acelerar, nem frear bruscamente. Mas meu instinto me dizia que aquilo não era um simples motorista apressado. O carro chegou perto demais, colando na traseira do meu caminhão. Ele piscava os faróis repetidamente, como se quisesse me forçar a parar. Mantive minha velocidade, sem dar qualquer indício de que estava preocupado. Mas por dentro, meu coração martelava no peito. O carro continuou me seguindo por vários quilômetros, e toda vez que eu tentava acelerar um pouco, ele fazia o mesmo. Era como se quisesse me cercar.
esperando que eu cometesse algum erro. Foi aí que percebi que estava em uma encruzilhada. Se continuasse naquela estrada por mais alguns minutos, eu entraria numa área completamente isolada, sem chance de ajuda. Pensei rápido e fiz algo arriscado. Vi uma pequena entrada de terra à frente, uma estrada secundária que levava a um vilarejo. Pisquei os faróis como se fosse virar, tentando dar a impressão de que estava indo para lá. Quando me aproximei, desacelerei como se fosse entrar. E no último segundo, acelerei com tudo pela BR, sem olhar para trás. O carro que me seguia fez a curva bruscamente, entrando na estrada de terra, acreditando que eu tinha caído na armadilha. Aproveitei a distração e segui em frente, ganhando distância rapidamente. Olhei pelo retrovisor e, para minha sorte, eles não voltaram, mas o medo ainda estava presente, me sufocando. Continuei dirigindo por uns 40 minutos, a tensão me consumindo, até avistar as luzes de um posto de gasolina. Encostei o caminhão lentamente, as mãos suadas, segurando firme o volante. Assim que estacionei, desci e entrei na lanchonete do posto, tentando fingir normalidade. Sentei-me em uma das mesas de plástico, pedi um café e fiquei ali, observando os poucos caminhoneiros que estavam no local. A maioria deles parecia alheia a qualquer perigo, rindo e conversando em pequenos grupos. Meu coração ainda batia forte e a mente corria, tentando entender o que havia acontecido. Quem eram aquelas pessoas? O que eles queriam? Meu celular vibrou em cima da mesa e senti um calafrio. Olhei para o visor. Mais uma vez, número desconhecido. Minhas mãos suavam e por um instante pensei em não atender. Mas algo em mim precisava encarar aquilo. Precisava de respostas. Peguei o celular com cautela e atendi. Alô? Do outro lado, o mesmo silêncio perturbador, mas dessa vez havia algo mais. Um leve som de estática, seguido por uma respiração pesada. Senti meu corpo congelar, o café na minha frente esfriando, enquanto eu apertava o celular contra o ouvido, esperando por uma voz, qualquer coisa. De repente, uma voz masculina, baixa e arrastada, falou: "Da próxima vez, você não escapa." Meu coração parou. A ligação caiu logo em seguida, deixando um silêncio profundo e aterrorizante. Levantei-me de imediato, paguei o café e voltei para o caminhão. Enquanto dirigia para longe daquele posto, ainda abalado, algo ficou claro para mim. Aquelas pessoas sabiam quem eu era, sabiam que eu havia escapado, mas o que eles queriam de mim ainda era um mistério. Desde aquela noite, evito estradas secundárias e nunca mais atendo números desconhecidos. Na estrada, nem sempre o perigo está à frente. Às vezes, ele está atrás de você esperando o momento certo para atacar. Sempre me disseram que, na estrada, o cansaço pode pregar peças. Já passei noites em claro, dirigindo por longas rodovias, vendo o asfalto se estender infinitamente à minha frente. Mas o que aconteceu naquela noite não foi apenas fruto de cansaço. Pelo menos, é isso que eu continuo dizendo a mim mesmo. Era por volta das 3 da manhã, numa viagem solitária pelo interior de Minas Gerais. A carga era de frutas, e eu precisava chegar ao Rio de Janeiro antes do amanhecer. A estrada estava vazia, com apenas algumas poucas estrelas no céu para me fazer companhia. O rádio estava desligado, e o único som era o ronco do motor e o barulho das rodas no asfalto. Eu estava cansado, não vou negar. Já fazia horas que não parava, mas decidi que aguentaria até o próximo posto de gasolina, que devia estar a uns 30 quilômetros adiante. Mantive os olhos fixos na estrada, tentando afastar a sonolência que ameaçava me dominar. De repente, algo mudou. No retrovisor, vi um vulto. Parecia estar sentado no banco do passageiro, embora eu soubesse que a cabine estava vazia. A princípio, achei que era minha mente pregando peças. Pisquei algumas vezes, respirei fundo, mas o vulto continuava lá, como uma sombra que não deveria existir. Olhei para o banco ao lado. Nada. Claro, estava vazio. Balancei a cabeça,
tentando afastar a sensação de desconforto que começava a se instalar. Mas o retrovisor me mostrava algo diferente. O vulto ainda estava lá. Não era nítido, mais como uma sombra sem forma definida, mas definitivamente presente. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu tentava me convencer de que estava cansado, que era só uma ilusão causada pelas longas horas de estrada. Mas a sensação era diferente. Era como se, de alguma forma, eu não estivesse mais sozinho. Decidi não olhar mais para o retrovisor e manter os olhos na estrada. Mas a presença ao meu lado parecia se intensificar. Eu sentia um frio, algo estranho para aquela época do ano. A temperatura parecia ter caído dentro da cabine, e a sensação de ser observado tornou-se insuportável. Finalmente, avistei as luzes do posto de gasolina à frente. Decidi que iria parar, tomar um café e tentar clarear a cabeça. Assim que encostei o caminhão e desliguei o motor, a sensação de peso desapareceu. O ar ficou mais leve, como se aquela presença tivesse ficado para trás. Desci do caminhão e caminhei até a lanchonete, tentando me acalmar. Tomei um café, conversei com o frentista sobre a estrada e voltei para o caminhão depois de uns 20 minutos. Tudo parecia normal de novo. A cabine estava vazia, como deveria estar, e o frio inexplicável tinha desaparecido. Mas assim que liguei o motor e voltei para a estrada, a sensação voltou. Era sutil no início, um leve arrepio na espinha. E então, quando olhei de novo para o retrovisor, lá estava o vulto. Não se mexia, mas estava mais nítido, como se ganhasse forma. Um contorno humano, sentado no banco do passageiro, olhando diretamente para mim. Minha respiração ficou pesada. O volante parecia escorregar nas minhas mãos suadas. Eu queria parar, mas não havia mais nenhum posto por perto. Tentei ignorar, manter a concentração na estrada, mas não conseguia afastar a sensação de que havia alguém, ou algo, ali comigo. Então, uma coisa estranha aconteceu. O vulto se mexeu. Não sei como explicar, mas senti o movimento, como se inclinasse na minha direção. Não vi claramente, mas senti como se estivesse tentando se comunicar ou talvez avisar de algo. Foi nesse momento que o farol de outro caminhão apareceu à frente, vindo na contramão. Ele estava na minha pista, sem sinal de que ia sair. Instintivamente, puxei o volante para o lado, saindo para o acostamento, e o caminhão passou raspando por mim, buzinando freneticamente. Eu tremia. Se eu não tivesse desviado naquele segundo exato, teria batido de frente com ele. Fiquei parado no acostamento por alguns minutos, tentando processar o que acabara de acontecer. O vulto no retrovisor? Desaparecido. A sensação de frio também sumira. Com o coração ainda disparado, segui viagem até o amanhecer sem mais incidentes. Desde aquela noite, me pergunto, teria sido só cansaço, minha mente criando fantasmas? Ou será que, de alguma forma, aquele vulto me avisou do perigo? Eu nunca soube a resposta, mas uma coisa é certa. Desde então, não olho mais tanto para o retrovisor quando estou sozinho na estrada. Nunca se sabe o que pode aparecer lá, à espreita, nas sombras. Eu pensei que essa experiência fosse única, que talvez fosse apenas o resultado de uma noite sem dormir e o estresse de dias na estrada. Mas alguns meses depois, voltei a fazer uma rota parecida. Dessa vez estava mais preparado, mais descansado, mas uma coisa me marcou. Quando estava em uma parada no meio de uma conversa casual com outros caminhoneiros, um deles comentou: "Já sentiu como se tivesse alguém te acompanhando na cabine mesmo quando tá sozinho?" Aquilo fez meu sangue gelar. Perguntei o que ele queria dizer e ele me contou que, em certas noites, principalmente nas estradas mais desertas, tinha a sensação de que havia um passageiro invisível. Não disse mais nada, apenas deu uma risada nervosa, como se estivesse tentando desviar o assunto. Naquela noite, enquanto voltava para o caminhão, uma dúvida persistente me assombrou. Será que outros também passaram por algo parecido? Será que essas estradas escondem mais do que buracos e curvas perigosas? Desde então, cada vez que pego a estrada à noite, olho de relance para o banco do passageiro. Eu sei que nada deveria estar lá. Sei que deveria ser apenas eu, sozinho.
mas não consigo afastar a sensação de que um dia aquele vulto pode voltar. E da próxima vez, talvez ele não esteja só me avisando de um perigo adiante. Talvez ele esteja esperando por algo mais. Me chamo Paulo, sou caminhoneiro e sempre ouvi histórias de eventos sobrenaturais, mas nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Era uma noite escura e silenciosa, e eu estava dirigindo sozinho em um trecho isolado da estrada rural, tentando completar uma entrega antes do amanhecer. O vento uivava através das árvores e as sombras dançavam nas laterais da estrada, criando formas que pareciam se mover de maneira inquietante. Eu estava praticamente sozinho, com apenas o som do motor do caminhão e o farol lançando uma luz fraca sobre o asfalto à minha frente. O rádio estava mudo e a sensação de solidão era palpável. Foi quando avistei algo estranho à beira da estrada. Um carro parado, com suas luzes piscando intermitentemente. Era um veículo velho, coberto de poeira e com a pintura descascada. Decidi parar para oferecer ajuda, pensando que o motorista poderia estar com problemas mecânicos. Parei ao lado do carro e acenei para ver se alguém estava dentro. Não vi ninguém, então comecei a procurar pelo motorista, mas o carro estava vazio. As chaves ainda estavam na ignição e o motor estava frio, indicando que o veículo estava ali há algum tempo. A sensação de desconforto aumentava e eu comecei a sentir um calafrio que não conseguia explicar. Decidi ligar para a polícia e, enquanto esperava, algo começou a me incomodar. Eu podia sentir uma presença, como se alguém estivesse me observando. Olhei ao redor, mas não vi nada além das sombras projetadas pelas árvores. A tensão era quase insuportável e o silêncio parecia carregado de uma expectativa sinistra. Foi então que ouvi um som fraco vindo do carro. Um leve sussurro, como se alguém estivesse falando baixinho. Me aproximei para investigar e, ao abrir a porta do veículo, encontrei um bilhete amassado no banco do motorista. Estava escrito com uma caligrafia tremida: "Não olhe para trás." Uma sensação de pânico tomou conta de mim. Sem pensar duas vezes, voltei para o meu caminhão e me preparei para sair de lá. No entanto, quando tentei ligar o motor, ele falhou. O caminhão estava completamente morto. O frio na espinha se intensificou enquanto eu tentava novamente, mas não houve resposta. Foi quando ouvi algo que me fez congelar. Um riso baixo e distorcido vindo do meio das árvores. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura sombria, vagamente humana, se movendo lentamente em direção ao meu caminhão. Meus olhos se arregalaram de medo e eu comecei a bater freneticamente no volante, tentando fazer o caminhão funcionar. De repente, o motor do caminhão voltou a funcionar e eu acelerei para longe da estrada das sombras, sem olhar para trás. A sensação de que algo estava atrás de mim não me abandonou, e eu dirigi sem parar até chegar a uma área iluminada e mais movimentada. Nunca mais voltei à estrada das sombras. A imagem daquela figura sombria e o bilhete aterrorizante permanecem comigo até hoje. Quando penso naquela noite, não posso deixar de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse olhado para trás. A sensação de estar sendo seguido ainda me assombra. E eu me pergunto se algum dia encontrarei respostas para o que realmente aconteceu naquela estrada deserta. Nunca pensei que um trabalho de turno da noite em um armazém pudesse ser tão aterrorizante. Eu estava em meu primeiro mês de trabalho em um grande armazém nos arredores da cidade, onde a maioria das atividades ocorria durante o dia. A minha função era simples: conferir e organizar os estoques, uma tarefa que parecia ser tranquila. Mas, à medida que a noite caía e a equipe diminuía, o ambiente se transformava em algo muito mais sinistro. Era uma noite particularmente escura e fria, e eu estava no meu turno das 22 horas às 6 horas.
O armazém estava praticamente vazio, exceto por mim e um segurança que fazia rondas de hora em hora. O local era vasto, com corredores intermináveis e prateleiras altas que pareciam se estender até o teto. Às 23 horas, recebi a tarefa de verificar um lote de caixas que tinha acabado de chegar. O estoque estava em uma seção remota do armazém, longe das áreas iluminadas e mais movimentadas. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, o som do meu próprio passo ecoava de maneira inquietante, misturando-se ao zumbido ocasional de alguma lâmpada fluorescente que piscava. Quando cheguei à seção, onde as caixas estavam armazenadas, notei algo estranho. As luzes da área estavam apagadas, o que não era incomum, mas havia uma sensação palpável de que alguém estava ali, mesmo que eu não pudesse ver ninguém. Decidi ligar a luz manualmente e comecei a inspecionar as caixas. No meio do trabalho, ouvi um barulho baixo e arrastado atrás de mim. Parecia que alguém estava movendo algo, mas quando olhei, não havia ninguém. Achei que poderia ser uma ilusão causada pela iluminação fraca e pela solidão, mas à medida que avançava, o barulho continuava, cada vez mais próximo. Decidi verificar a área ao redor, mas não encontrei nada de incomum. Voltei ao trabalho, tentando ignorar o sentimento de desconforto que estava crescendo dentro de mim. Foi quando percebi algo ainda mais perturbador. As caixas, que deveriam estar organizadas de maneira ordenada, pareciam estar desarrumadas e algumas estavam abertas, com o conteúdo visivelmente fora do lugar. Enquanto tentava reorganizar tudo, o rádio de comunicação que usávamos começou a emitir estática. A voz do segurança, que normalmente era clara, agora estava cheia de distorções e ruídos incompreensíveis. Ouvi algo que parecia uma voz sussurrando ao fundo: "Não fique aí!" O pânico começou a se instalar. Eu tentei entrar em contato com o segurança novamente, mas a comunicação estava falha. Decidi terminar o trabalho o mais rápido possível e voltar para a área mais iluminada do armazém. No entanto, ao sair da seção, o ambiente parecia diferente. As sombras pareciam mais densas e o ar estava carregado de uma sensação de opressão. Ao caminhar pelos corredores, notei que as portas de emergência estavam abertas, o que não deveria acontecer. O armazém tinha sistemas de segurança rigorosos e as portas de emergência só deveriam ser abertas em caso de necessidade. A sensação de estar sendo observado era quase insuportável e eu não conseguia sacudir a ideia de que havia algo ou alguém seguindo meus passos. Quando finalmente cheguei à área principal do armazém, onde as luzes eram mais brilhantes e o som das máquinas de movimentação de estoque era constante, o rádio voltou ao normal. O segurança apareceu pouco depois e, ao conversar com ele, descobri que não havia nenhum motivo para as portas de emergência estarem abertas ou para o rádio ter apresentado problemas. No entanto, a sensação de que algo estava errado não desapareceu. O segurança tentou me acalmar, mas ele parecia um pouco nervoso também. Ele mencionou que algumas pessoas tinham relatado experiências estranhas durante a noite, mas sempre achou que eram apenas histórias para assustar novos funcionários. Decidi sair do armazém mais cedo naquela noite e, quando estava a caminho do estacionamento, dei uma última olhada para o prédio. As luzes começaram a piscar e, em um instante de clareza, vi uma sombra se mover rapidamente pela janela do segundo andar. Meu coração disparou e eu rapidamente entrei no carro, saindo o mais rápido possível. Na manhã seguinte, enquanto falava com colegas de trabalho, eles confirmaram que havia rumores de que o armazém estava construído sobre o local de um antigo hospital abandonado, onde ocorreram várias mortes inexplicáveis. Embora ninguém tenha dito nada com certeza, todos pareciam compartilhar uma sensação de que algo de estranho estava acontecendo, especialmente à noite. A partir daquela noite, sempre me senti inquieto ao trabalhar no turno da noite. O armazém nunca mais me pareceu o mesmo.
E a sensação de que algo sinistro estava à espreita me acompanhou em cada canto escuro que eu tinha que enfrentar. Até hoje, não consigo explicar completamente o que aconteceu naquela noite, mas a sensação de estar sendo observado e a presença inexplicável que senti nunca me abandonaram completamente. Sempre fui cético quanto a coisas do tipo projeção astral e viagens fora do corpo. Achava que essas eram apenas histórias para encher a cabeça dos mais impressionáveis ou fantasias cultivadas por livros e filmes. Até aquela noite. Era uma sexta-feira comum e eu havia decidido me deitar cedo para descansar. O dia foi exaustivo e meu trabalho estava me deixando esgotado. Coloquei meu despertador para as 7 horas da manhã, um horário relativamente tardio para mim, e me deitei em minha cama, pronto para uma noite tranquila. Nunca imaginei que seria a última noite normal antes de experimentar algo que desafiaria toda a minha compreensão da realidade. Depois de me acomodar sob as cobertas, fechei os olhos e rapidamente caí no sono. No entanto, a noite parecia estranha desde o início. Havia algo de diferente no ambiente, uma sensação que eu não conseguia identificar. Mas logo, meus pensamentos começaram a se desvanecer e eu mergulhei em um sono profundo. Foi então que algo peculiar aconteceu. Eu senti um puxão, uma sensação de descolamento. Era como se eu estivesse sendo puxado para fora do meu corpo, mas de uma forma que não era dolorosa ou assustadora. Pelo contrário, era uma sensação de leveza e liberdade que eu nunca havia experimentado antes. Ao me levantar, percebi que estava flutuando acima da minha própria cama. Olhei para baixo e vi meu corpo deitado lá, imóvel e tranquilo. No começo, fiquei assustado, pensando que estava sonhando ou que havia algo de errado. Mas a visão era clara demais e o controle que eu sentia era muito real. Decidi explorar. Flutuei para fora do meu quarto e atravessei as paredes com uma facilidade incrível. A sensação de passar por objetos sólidos era estranha, como se eu estivesse atravessando água densa. Cada movimento era acompanhado por um fluxo de energia que me fazia sentir mais vivo do que jamais estive. Saí de casa e flutuei sobre minha vizinhança. Era fascinante ver a cidade sob uma nova perspectiva. As luzes noturnas piscavam abaixo de mim e eu podia ver as ruas e os edifícios com uma clareza surreal. Tudo parecia mais vibrante e detalhado. As pessoas dormiam tranquilamente em suas casas, completamente inconscientes da minha presença. No entanto, a sensação de liberdade rapidamente se transformou em uma inquietação quando comecei a me afastar da área familiar. Flutuei mais longe, em direção a uma parte da cidade que eu não conhecia muito bem. As ruas se tornaram mais escuras e menos iluminadas, e a sensação de estar em um território desconhecido começou a pesar sobre mim. Foi quando avistei um antigo edifício abandonado. Nunca tinha visto aquele lugar antes, e algo na sua presença parecia especialmente perturbador. Decidi me aproximar para investigar. O prédio era um velho armazém, com janelas quebradas e uma fachada deteriorada. A atmosfera ao redor era opressiva, como se o ar estivesse carregado de uma energia densa e desagradável. Parei diante da entrada principal e a porta estava entreaberta. Senti uma curiosidade inexplicável, misturada com uma profunda sensação de desconforto. Atravessei a porta e comecei a explorar o interior. O espaço estava cheio de detritos e poeira, e havia uma série de caixas empilhadas e móveis antigos cobertos com lençóis rasgados. Enquanto explorava, ouvi um som baixo e inquietante. Era um murmúrio indistinguível, como se várias pessoas estivessem conversando em sussurros. O som parecia vir de um canto escuro do armazém. Com um misto de medo e curiosidade, segui em direção ao som. No canto escuro, havia uma mesa velha e sobre ela um antigo rádio. O rádio estava ligado, mas a transmissão estava cheia de estática e fragmentos de vozes. As vozes se misturavam e pareciam estar discutindo algo.
mas eu não conseguia entender o que diziam. A sensação de que havia algo muito errado estava se tornando quase insuportável. De repente, um frio intenso percorreu meu corpo. Mesmo sabendo que estava em um estado de projeção astral, a sensação era tão real que quase pude sentir o gelo. As vozes no rádio se tornaram mais claras, mas agora estavam gritando e chorando, aumentando a sensação de desespero e medo. Tentando me afastar da fonte do desconforto, comecei a flutuar para longe da mesa, mas percebi que estava perdendo o controle. A sensação de estar sendo puxado para algo mais sombrio e ameaçador era palpável. A energia ao meu redor parecia mudar, tornando-se mais opressiva e ameaçadora. Em pânico, comecei a tentar retornar ao meu corpo. Flutuei rapidamente para fora do prédio e para fora da cidade, tentando me lembrar do caminho de volta para casa. O que antes era uma sensação de liberdade, agora estava cheia de uma urgência desesperada para escapar daquela área. Finalmente, cheguei de volta à minha casa. Flutuei através das paredes e voltei para o meu quarto. Com um esforço consciente, tentei me reconectar com meu corpo físico. A sensação de retorno foi como um mergulho abrupto e eu acordei em minha cama, ofegante e suado. A manhã seguinte não trouxe alívio. A experiência da noite foi tão vívida que parecia que ainda estava com a sensação de pânico e confusão. Decidi pesquisar sobre projeção astral e experiências semelhantes, e descobri que muitas pessoas relatam sensações de medo e desconforto semelhantes quando se afastam demais do corpo ou exploram lugares carregados de energia negativa. Aquela noite mudou completamente minha perspectiva sobre a realidade e a consciência. Embora ainda esteja cético sobre muitos aspectos do fenômeno da projeção astral, a experiência foi um lembrete intenso de que há muito mais para explorar sobre a natureza da mente e da realidade. E por mais intrigante que tenha sido a sensação de liberdade e descoberta, a sensação de escapar de algo ameaçador e desconhecido me fez repensar até onde eu realmente deveria ir na exploração do desconhecido. Sempre imaginei que viver e trabalhar em uma fazenda seria simples e tranquilo, longe da agitação da cidade. Mas minha experiência mudou minha perspectiva para sempre. Eu tinha decidido passar um verão trabalhando em uma fazenda afastada, buscando uma pausa do ritmo acelerado da vida urbana e uma oportunidade de me reconectar com a natureza. O que eu não esperava era que a experiência se transformaria em um pesadelo. A fazenda ficava a cerca de 2 horas de carro da cidade, escondida entre colinas ondulantes e campos de milho que pareciam se estender até o horizonte. O lugar tinha seu charme rústico, com uma casa de campo antiga, celeiros e um campo de pastagem para o gado. No início, o trabalho parecia fácil: cuidar dos animais, colher vegetais e manter a propriedade em ordem. Mas rapidamente, o ambiente pacífico começou a revelar uma faceta mais sinistra. Na primeira noite, ao me acomodar no quarto dos fundos da casa principal, percebi como o silêncio era profundo. A única coisa que podia ser ouvida era o som ocasional dos grilos e o barulho das folhas ao vento. A ausência de qualquer ruído urbano era desconcertante e o silêncio parecia se intensificar à medida que a noite avançava. À medida que o verão avançava, a rotina se estabeleceu. Eu acordava antes do amanhecer para alimentar os animais e iniciar o trabalho. O fazendeiro, senhor Ferreira, era um homem de poucas palavras, que passava a maior parte do tempo no celeiro, cuidando do gado e das máquinas agrícolas. Sua esposa, a senhora Ferreira, era igualmente reservada, raramente interagindo comigo, exceto para me fornecer instruções sobre o trabalho. Um dos primeiros sinais de que algo estava errado aconteceu quando comecei a explorar os arredores da fazenda durante meu tempo livre. Havia uma parte da propriedade que parecia ser uma antiga área de armazenamento,
com um grande celeiro que estava trancado e coberto de poeira. Sempre que perguntava sobre isso, os Ferreira mudavam de assunto rapidamente, e a sensação de que havia algo que eles não queriam que eu visse se intensificava. Os dias passaram e o trabalho continuava, mas uma sensação de inquietação começou a crescer. O silêncio absoluto à noite começou a parecer opressivo, e eu comecei a perceber pequenos detalhes que antes haviam passado despercebidos. Havia manchas estranhas e marcas nas paredes do celeiro, e alguns dos animais pareciam inquietos, como se estivessem esperando por algo. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho vindo do celeiro trancado. O som era como o de algo sendo arrastado e o ocasional murmúrio abafado. Curioso e um pouco assustado, decidi investigar. Me vesti silenciosamente e me dirigi até o celeiro. A fechadura estava enferrujada, mas consegui forçar a porta aberta com um pouco de esforço. Dentro, o ar estava pesado e havia uma sensação de estar em um lugar que não deveria estar. O celeiro estava cheio de equipamentos agrícolas antigos e caixas empilhadas, mas o que realmente me chamou a atenção foi uma grande área coberta por uma lona suja. O som que eu havia ouvido parecia ter vindo de lá. Tentei levantar a lona, mas algo me impediu de prosseguir. O silêncio voltou a ser absoluto e quando comecei a puxar a lona, ouvi passos atrás de mim. Meus batimentos aceleraram e, ao me virar rapidamente, vi o senhor Ferreira parado na entrada do celeiro. Sua expressão era impassível, mas seus olhos estavam duros e penetrantes. "Está tudo bem aqui?" ele perguntou com uma calma desconcertante. Eu tentei explicar que ouvi barulhos e estava apenas curioso, mas ele interrompeu, dizendo que era hora de eu voltar para a casa e descansar. Ele trancou o celeiro atrás de mim e eu voltei para o meu quarto com a sensação de ter sido observado. Nos dias seguintes, a sensação de que algo estava errado aumentou. Os Ferreira pareciam mais reservados, e a atmosfera na fazenda tornou-se ainda mais tensa. Eu começava a perceber que a casa tinha uma estranha sensação de opressão, como se estivesse sendo constantemente observada. Durante uma tarde particularmente quente, enquanto estava no campo, o Sr. Ferreira me pediu para ajudá-lo a procurar por alguns animais que haviam desaparecido. A área que fomos explorar era um trecho remoto da propriedade, coberto por arbustos e árvores altas. Enquanto procurávamos, ele fez algumas perguntas sobre o que eu havia visto e ouvido recentemente, o que aumentou ainda mais meu desconforto. Enquanto trabalhávamos, comecei a sentir uma sensação crescente de que havia algo mais acontecendo na fazenda. O comportamento dos Ferreira, as marcas estranhas, o celeiro trancado, tudo isso parecia indicar que havia algo que eles estavam escondendo. Meu desejo de descobrir a verdade se tornou uma obsessão. Naquela noite, decidi investigar novamente. Esperei até que eles estivessem na cama, e depois de me certificar de que não havia barulhos, me dirigi novamente ao celeiro. A fechadura estava um pouco mais fácil de forçar agora, e consegui abrir a porta com menos dificuldade. Dentro do celeiro, a lona ainda estava no mesmo lugar, coberta por poeira e teias de aranha. Com mãos trêmulas, puxei a lona completamente para revelar o que estava escondido. Sob a lona, encontrei uma grande quantidade de equipamentos antigos e caixas vazias, mas o que me chocou foi uma série de estranhas manchas no chão. Elas eram de um tom vermelho escuro e pareciam ser sangue seco. O terror tomou conta de mim. A sensação de estar em um lugar onde não deveria estar se intensificou, e eu comecei a procurar freneticamente por qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Meu coração batia forte quando ouvi passos novamente. Desta vez, eram mais altos e mais próximos. Olhei ao redor e, em um pânico crescente, tentei encontrar uma saída. Antes que eu pudesse sair do celeiro, a luz de uma lanterna iluminou a entrada, e eu vi a senhora Ferreira com uma expressão de pura raiva. Ela me agarrou e me puxou para fora,
trancando a porta atrás de mim. O senhor Ferreira apareceu em seguida, com um olhar severo e ameaçador. Eles me levaram de volta à casa e, em um tom frio e implacável, me disseram para fazer as malas e ir embora no dia seguinte. Eu não consegui dormir naquela noite. A sensação de estar sendo vigiado e a visão das manchas no celeiro me assombraram. Na manhã seguinte, fiz minhas malas e saí da fazenda com um sentimento de alívio misturado com uma profunda sensação de inquietação. Eu nunca soube exatamente o que estava acontecendo na fazenda, mas a sensação de estar envolvido em algo muito mais sinistro do que eu poderia imaginar ficou comigo muito depois de deixar o lugar. Nunca voltei a trabalhar em uma fazenda e sempre que olho para trás, me pergunto o que realmente se escondia naquele celeiro trancado e por que os Ferreira estavam tão desesperados para manter o silêncio. Faz exatamente um ano que pisei pela primeira vez na fazenda Montenegro. Nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração, mas o que aconteceu lá mudou completamente a forma como vejo o mundo. Agora, quando alguém me fala sobre fantasmas, maldições ou espíritos, eu escuto em silêncio, porque já vivi algo que me tirou o sono e a paz. Tudo começou quando meu tio Gustavo decidiu vender a fazenda da família, que estava abandonada há mais de 10 anos. Era uma grande propriedade no interior de Minas Gerais, cercada por mata densa e terras que um dia foram muito produtivas. A última vez que alguém tinha morado lá foi quando meus avós faleceram. Depois disso, ninguém mais quis saber do lugar. A razão? Todos diziam que a fazenda era assombrada. A princípio, achei que era apenas uma história de família, algo que se conta para dar um ar de mistério a uma propriedade velha e cheia de problemas. Mas quando meu tio me pediu para acompanhá-lo até lá, para ajudar a organizar os documentos e preparar a casa para os possíveis compradores, comecei a sentir que havia algo mais. Saímos de madrugada de Belo Horizonte e chegamos à fazenda por volta do meio-dia. O lugar era imenso, mas também isolado e desolado. A casa grande que ficava no centro da propriedade estava mal cuidada, com janelas quebradas e o telhado parcialmente caído. A vegetação ao redor havia tomado conta de tudo, e o cheiro de mofo era forte assim que cruzamos a porta da frente. O primeiro dia foi tranquilo. Passamos a tarde explorando a casa e limpando o que podíamos. Encontramos vários móveis antigos cobertos por lençóis brancos e pilhas de papéis que pertenciam aos meus avós. Enquanto mexíamos nas coisas, meu tio começou a contar algumas histórias que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse que, quando era jovem, ouvia os trabalhadores da fazenda falarem sobre uma maldição. De acordo com eles, a fazenda havia sido construída sobre terras indígenas sagradas e desde a época dos primeiros colonizadores, muitos incidentes estranhos tinham acontecido por lá. Gente que desaparecia sem explicação, mortes misteriosas de animais e, o pior de tudo, a visão de uma figura sombria que vagava pelos campos à noite. Diziam que era o espírito de uma mulher, uma espécie de guardiã daquelas terras, furiosa por terem profanado o solo sagrado. Ri daquilo, claro. Parecia mais uma história para assustar crianças. Mas naquela noite, comecei a perceber que talvez houvesse mais verdade do que eu gostaria de acreditar. Depois do jantar, o clima na fazenda mudou. O vento uivava de forma estranha, fazendo as árvores se contorcerem como se tivessem vida própria. As paredes da casa rangiam e as portas pareciam bater sozinhas, mesmo estando bem fechadas. Mas o mais assustador veio por volta das 2 da manhã. Eu estava deitado no quarto de hóspedes, mas não conseguia dormir. O ar estava pesado e a escuridão lá fora parecia absoluta. Foi quando ouvi passos. No início, pensei que era meu tio andando pelo corredor, mas logo percebi que os sons vinham do andar de baixo, perto da sala de estar. Os passos eram pesados e lentos, como se alguém arrastasse os pés no chão de madeira.
Levantei-me da cama e desci as escadas segurando uma lanterna. Quando cheguei ao pé da escada, os passos cessaram. A sala estava mergulhada na escuridão e o silêncio era perturbador. Caminhei até o centro do cômodo e iluminei o ambiente com a lanterna. Foi então que percebi algo estranho. A porta da frente, que havíamos trancado mais cedo, estava aberta. O vento frio da noite soprava para dentro da casa. Fechei a porta rapidamente e verifiquei as trancas. Meu coração estava acelerado, mas tentei me convencer de que o vento deve ter forçado a porta de alguma maneira. Voltei para o quarto, mas o sono não veio. No dia seguinte, contei ao meu tio o que havia acontecido. Ele me olhou com uma expressão séria e percebi que não estava surpreso. Ele então me contou algo que me deixou arrepiado. Quando meus avós ainda estavam vivos, eles também ouviam coisas estranhas durante a noite. Meus avós acreditavam que a fazenda era de fato assombrada, mas jamais falavam sobre isso abertamente. Decidimos que passaríamos mais uma noite na fazenda para terminar o que precisávamos, e depois iríamos embora de vez. Mas naquela segunda noite, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Era por volta da meia-noite quando acordei com o som de sussurros. Parecia que alguém estava falando do lado de fora da casa, bem embaixo da minha janela. Levantei-me tremendo e abri a cortina devagar. A lua cheia iluminava o campo e eu pude ver claramente uma figura escura parada perto do antigo poço da fazenda. Parecia uma mulher com longos cabelos negros e um vestido que balançava ao vento. Mas o mais perturbador foi que ela não tinha rosto. Era apenas uma sombra humana, sem detalhes, sem olhos, nariz ou boca. Meu coração quase parou naquele momento. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Fechei a cortina rapidamente e me afastei da janela, sentindo meu corpo inteiro tremer de medo. Corri para o quarto do meu tio e o acordei. Quando contei o que tinha visto, ele ficou pálido, mas não disse uma palavra. Apenas me puxou para dentro e trancou a porta. Passamos o resto da noite acordados, ouvindo os sons do vento e os estalos da casa. De vez em quando, jurava que ouvia passos do lado de fora, mas não tive coragem de olhar pela janela de novo. Na manhã seguinte, saímos da fazenda o mais rápido possível. Nem nos preocupamos em organizar mais nada. Deixamos tudo como estava e partimos. No caminho de volta, meu tio disse algo que nunca vou esquecer. Há coisas que é melhor deixar para trás, e a fazenda Monte Negro é uma delas. Desde aquele dia, nunca mais voltei lá. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite, mas algo dentro de mim sabe que aquilo que vi, aquela figura sem rosto, era real. Talvez fosse o espírito de alguém que um dia viveu naquelas terras. Ou talvez fosse algo muito mais antigo, ligado à terra onde a fazenda foi construída. Sei que nunca mais vou esquecer o que vivi naquela fazenda. E toda vez que penso em lugares isolados, no vento soprando à noite ou em antigas construções abandonadas, sinto aquele arrepio voltar, me lembrando de que há coisas que não podemos explicar e que nem sempre o passado fica onde deveria. Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Sempre fui cético quando ouvia histórias sobre lugares assombrados e acontecimentos inexplicáveis. Mas tudo mudou quando passei um final de semana na fazenda da Pedra Alta, no interior de São Paulo. O que aconteceu lá me deixou com uma sensação que nunca mais vou conseguir ignorar. Era uma fazenda antiga, localizada no meio de um vale cercado por montanhas e mata fechada. Meu amigo Marcos, que era dono da propriedade, me convidou para passar um tempo lá com ele e outros amigos. Ele havia herdado a fazenda de um tio-avô, que faleceu há alguns anos, e queria revitalizá-la. Como sempre gostei de natureza e da tranquilidade do campo, aceitei o convite sem pensar duas vezes. Chegamos à fazenda numa sexta-feira à tarde. O sol ainda brilhava forte no céu, mas a primeira coisa que notei foi a imponência do casarão.
Era uma construção antiga, com tijolos expostos e janelas grandes de madeira. A vegetação ao redor parecia ter tomado parte da casa, com trepadeiras subindo pelas paredes e algumas árvores grandes crescendo perto demais das janelas. Havia um ar de abandono, mesmo que Marcos tivesse se esforçado para deixar tudo em ordem. Marcos nos mostrou os arredores da propriedade, os campos, o riacho que corria no fundo do terreno e a famosa Pedra Alta, uma grande formação rochosa que dava nome à fazenda e que, segundo ele, era o ponto mais alto da região. De lá, a vista era espetacular, mas havia algo estranho naquele lugar. Era como se a própria natureza ao redor da Pedra Alta estivesse em silêncio, com um ar pesado. Eu não disse nada, mas aquela sensação não me abandonou. Naquela noite, depois de nos instalarmos, sentamos na varanda da casa para jantar e conversar. A noite era tranquila e o som dos grilos e das cigarras enchia o ar. Todos pareciam à vontade, exceto eu. Desde que chegamos, algo estava me incomodando. Havia uma sensação de que não estávamos sozinhos, como se a própria fazenda estivesse nos observando. Depois de algum tempo, Marcos nos contou uma história que eu jamais esqueceria. Segundo ele, a fazenda da Pedra Alta tinha uma lenda antiga. Seu tio-avô nunca falava muito sobre o assunto, mas as pessoas da região acreditavam que a fazenda era amaldiçoada. Diziam que, muito antes dos primeiros colonos chegarem, o lugar já era considerado sagrado por povos indígenas que viviam ali. A Pedra Alta, em particular, era um local de rituais, e havia relatos de pessoas que desapareceram misteriosamente ao tentar explorar a área. Eu ri, claro. Achei que Marcos estava apenas tentando nos assustar, mas ele parecia sério. Disse que, quando criança, ouviu muitas histórias sobre gritos à noite e sombras que apareciam na fazenda. Um dos relatos mais comuns era o de uma mulher que, vestida de branco, vagava pelos campos nas noites de lua cheia. Muitos trabalhadores da fazenda diziam tê-la visto à distância, sempre próxima à Pedra Alta. Tentei ignorar a história, mas algo na expressão de Marcos me deixou inquieto. Ele realmente acreditava naquilo, ou pelo menos parecia levar a lenda mais a sério do que gostaria de admitir. Após o jantar, fomos dormir. Meu quarto ficava no andar superior, com uma janela que dava para o campo. A vista era linda, mas o quarto em si tinha um ar opressor, como se a própria casa estivesse carregada com o peso dos anos e de algo mais antigo. Me virei na cama várias vezes, tentando encontrar uma posição confortável, mas o sono não vinha. Foi por volta das 2 da manhã que ouvi o primeiro som. Era um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar perto da janela. A princípio, achei que era o vento, mas o som era muito claro para ser confundido. Levantei-me devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a janela. A noite estava escura, e a lua, escondida por nuvens pesadas, mal iluminava os campos. Foi quando eu vi algo se movendo no campo, perto da Pedra Alta. Meus olhos tentaram se ajustar à escuridão e eu percebi uma figura pálida caminhando lentamente em direção à pedra. Parecia uma mulher com um longo vestido branco que esvoaçava ao vento. Ela se movia de forma estranha, quase como se estivesse flutuando. Meu coração disparou. Lembrei imediatamente da história que Marcos havia contado. Por um momento, fiquei paralisado. Algo naquela figura era profundamente perturbador. A mulher parou por um segundo e eu senti que ela estava olhando diretamente para mim, mesmo que eu estivesse longe. Um calafrio percorreu minha espinha e, sem pensar 2 vezes, fechei a cortina e me afastei da janela. Voltei para a cama, tentando me convencer de que era apenas a minha imaginação. Talvez fosse o cansaço da viagem, combinado com as histórias que ouvi mais cedo. Mas o som continuou. Agora, parecia que vinha de dentro da casa. Acordei Marcos e os outros dizendo que havia alguém lá fora. Relutantes, eles me seguiram até a varanda com lanternas, mas quando chegamos,
Não havia sinal de ninguém. O campo estava vazio e a pedra alta parecia apenas uma sombra imóvel no horizonte. Eles riram, dizendo que eu provavelmente estava sonhando acordado. Mesmo assim, algo dentro de mim dizia que o que vi era real. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, percebi que Marcos estava mais quieto. Ele me puxou de lado e, em voz baixa, admitiu que também já tinha visto algo parecido perto da pedra alta quando era criança. Disse que os trabalhadores da fazenda se recusavam a passar por lá à noite e que ele mesmo evitava se aproximar da pedra após o pôr do sol. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Decidimos explorar a área durante o dia, na esperança de encontrar alguma explicação racional para o que eu vi. Fomos até a pedra alta, que ficava a uma curta caminhada da casa. Ao chegar lá, notei que o ar ao redor parecia diferente, mais pesado, como se a própria natureza ao redor estivesse alerta. Marcos e eu subimos até o topo da pedra. Lá em cima, o vento era forte e a vista era espetacular, mas havia algo mais. No centro da formação rochosa, encontramos uma pequena cavidade, como uma cova rasa. Dentro havia ossos humanos. Meu coração disparou. Marcos ficou pálido e sugeriu que deixássemos aquilo como estava. Descemos rapidamente e voltamos para a casa, ambos em silêncio. Aquela noite foi ainda pior que a anterior. Novamente acordei no meio da noite, com a sensação de que algo me observava. O som de passos leves ecoava pela casa, e a porta do meu quarto parecia tremer levemente, como se alguém estivesse do lado de fora, tentando entrar. Quando finalmente criei coragem para abrir a porta, o corredor estava vazio, mas o frio no ar era palpável. No dia seguinte, todos concordamos em ir embora. A sensação de que algo muito antigo e sombrio rondava aquela fazenda era forte demais para ser ignorada. Não falei mais sobre o que vi, e Marcos decidiu que venderia a propriedade o mais rápido possível. Até hoje, ainda não sei o que realmente aconteceu naquela fazenda. O que vi e senti parece além de qualquer explicação racional. Mas desde então, nunca mais fui o mesmo. A lembrança da mulher de branco e os ossos enterrados na pedra alta me assombram até hoje. E toda vez que vejo uma fazenda isolada ou ouço o som do vento nos pinheiros, aquele calafrio volta, me lembrando de que em certos lugares o passado nunca morre realmente.